Salve, salve galera, boa noite, chegamos e hoje, como não pode faltar, uma conversa muito especial com alguém que eu respeito e admiro muito. Dr. Ícaro vai conversar com a gente hoje, Dr. Ícaro Alves. Sou suspeito para falar porque eu admiro muito esse senhor. Senhor que mais? Deve ser mais novo que eu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o Ícaro está aqui. Boa noite, Sandra. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Deixa eu ver se o Ícaro já está na área para a gente convidar ele para cá. Cadê? Ícaro. Galera, vou escrevendo aqui de onde você é, que eu quero saber, porque eu sou muito curioso. Boa noite, Priscila. Boa noite, doutor Ícaro. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Crystal clear. Crystal clear? Então tá bom, porque para mim aqui eu botei o fone, mas não ativou o fone, não É sei esse por quê. Pra fone da entender, Shopee seu aí que não tá, ninguém está merecendo. Um sem dos médicos mais renomados do comentário. Brasil comprando fone de ouvido na Shopee. Não, eu não comprei na Shopee, não. Isso foi na Amazon, um QCY, não era para ter problema, não. Tá bom. Ícaro, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo Tá bom. direitinho. Tô tentando ainda aqui o desafio de fazer o fone funcionar para poder melhorar meu áudio. Afinal de contas, teve gente, né, que pegou e falou para mim no passado: Ícaro, você tem que melhorar o áudio das suas. Aí agora cortando seu áudio, agora ficou ótimo. Joga esse fone fora, que agora a gente não escuta mais. Fala alguma É, coisa. eu acho estranho que ele não conectou É. e assim, era para ter conectado, mas tá bom, vamos ver Não, mas tá aqui. funcionando. Agora tá funcionando, a gente está te ouvindo. É uma última tentativa. Não, tá funcionando, tá Deu? funcionando, não mexe mais não. Bom, tá bom, vai. Ok. Ícaro, vou fazer aquela injustiça, aquele momento feio que eu fico na saia justa aqui, porque eu tenho que pedir para o meu convidado se apresentar. Por favor, doutor Ícaro. Bom, eu acho que aqui eu tô mais na posição de amigo do Marcelo, que foi uma das melhores aquisições em amizade de 2024, sabe? A gente vai ficando mais velho, vai querendo gente bem sintonizada e de bem, né, na vida. E esse cara é um gigante realmente de ajudar as pessoas no que realmente importa, em parte do que realmente importa aqui no Brasil. E é sempre um prazer estar aqui para a gente conversar. Eu sou médico, eu sou formado há 25 anos, formei pela UNB, a Universidade de Brasília. Eu trabalho em ortomolecular integrativa, tenho 9 livros escritos, sendo que o último, o Domine Sua Saúde, e os Dias Descobertas Saudáveis, eles são gratuitos para vocês. Você consegue baixar gratuitamente no livrodagigi.com.br e no dominesuasaúde.com.br. E eu trabalho pesado na parte de hábitos saudáveis e estilo de vida, tentando conscientizar vocês de que a saúde de vocês está muito mais sob o controle de vocês do que vocês imaginam. Vocês é que abrem mão desse controle com frequência no dia a dia, sabe? E assim, eu fico muito feliz de saber que o Marcelo, a família dele, testemunham muito isso, porque antes mesmo de mim, eles já passaram por isso e triunfaram, né, Marcelo? Então, esse sou eu, sou um cara que é médico nessa existência para tentar ajudar as pessoas, compartilho muito material gratuito para tentar ajudar e vamos fazer isso hoje de novo, né? Ícaro, eu agradeço todo o carinho, eu sou seu fã, você sabe disso. Não pelo profissional, mas pelo profissional também, mas muito mais pelo pessoal, por esse trabalho lindo que você faz, sem exigir nada em troca. Eu costumo dizer, Ícaro, que eu acabo dividindo as pessoas em dois grupos. Uma brincadeira, piada interna, né? Eu divido as pessoas que têm o conhecimento, que eu falo que o conhecimento liberta, e tenho as pessoas que ainda estão na ignorância é uma bênção. E eu acho que o trabalho que você faz e que eu tento ajudar a fazer é isso, é trazer conhecimento para as pessoas.
Porque uma coisa é você não saber do poder da alimentação, dos hábitos saudáveis, e outra coisa é você, eu aprendi, tive acesso ao conhecimento, mas resolvi viver do McDonald's e está tudo bem se eu morrer com 30 anos e ninguém vai sentir minha falta. Eu acho que tem os dois caminhos. Mas o que eu acho que a galera que está aqui hoje está indo pelo caminho do conhecimento. E eu acho que é bacana isso, porque o doutor entrega isso de uma forma gratuita, com livros sem pegadinha, gente. Vai lá no site do Ícaro, vai lá no Domínio Sua Saúde e baixa o livro. Eu tenho o livro físico, mas você pode baixar a versão digital, que já tem muito conhecimento bacana para você colocar em dia. São 12 hábitos, são, Ícaro, se não me falha a memória, são 12, 10 ou 12. Eu acrescentei 3 nessa segunda edição de abril: meditação, alongamento e Ikigai, que é propósito, tá? Então são Maravilha, a gente 15 vai agora. chegar neles. Vamos chegar nos hábitos saudáveis aqui. Mas eu propus essa live para a gente falar sobre uma coisa que assusta muita gente nessa época do ano. Que a gente está vendo. Eu não sei como está em Brasília, mas aqui no Rio de Janeiro é assustador a quantidade de pessoas com problemas respiratórios nessa época do ano. Eu tenho amigos que trabalham no meu hospital e que eles falam que leito de UTI infantil está lotado. Todo mundo com problema respiratório. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, Ícaro, é: essa época do ano a gente já associa a vírus, gripe, influenza, gripe barra influenza, a alergia muito nessa época do ano. E tem alguma coisa que a gente está fazendo errado para que a gente tenha uma preocupação maior nessa época do ano? Ou essa época do ano é igual ao ano todo? Excelente pergunta, Marcelo. O que acontece é que, naturalmente, a maioria das vias respiratórias no clima frio tem um funcionamento um pouco piorado. Por quê? Imagine que você está no Polo Norte, tá bom? E aí você inspira profundamente. Aquele ar está entrando, às vezes, com uma temperatura negativa. Uhum. Mas você pode ter certeza que quando você expirar, ele sai quente. E ele sai com uma diferença de 20, 30 graus a mais de temperatura. Então, o que aconteceu? As nossas vias respiratórias aqueceram aquele ar numa quantidade, num ritmo rápido, num tempo rápido. Além de... A Luz aqui resolveu fazer assim, Tá no participando da meio da live? live, do nada. É uma beleza. Tá E aí, participando. É que ela tá gostando, ela ela tá tá dando participando. like. Gente boa ela. É uma boate agora. Anos 80. E aí, o que acontece? As vias respiratórias, elas vão doar calor. Se o ar entrar frio, ele sai úmido. Elas vão doar umidade, tá? E, além de tudo, elas vão doar um monte de compostos do próprio organismo, que saem pela secreção do hálito e companhia, tá? Então, o que acontece? As vias respiratórias no frio, elas naturalmente sofrem porque elas vão doar coisas que o organismo não está com sobra, né? Ele está tendo que se aquecer e companhia, e ainda tem que doar para o ambiente quando compulsoriamente, obrigatoriamente, quando a pessoa, na maioria das vezes que está doando, não tem aquilo sobrando. Então, primeiro, não é todo mundo que passa mal no frio, mas é a maioria das pessoas. A gente na homeopatia vê isso. Tem gente que piora no frio seco, frio úmido, calor seco, calor úmido. Mas frio, quanto mais intenso ele mais é uma unanimidade das pessoas passarem mal, os extremos, tá? E a maioria das pessoas sofre mais do que deveria porque os hábitos de vida são ruins. Recentemente, o pessoal começou a me perguntar, os pacientes no consultório, os meus mais queridos, de mais tempo e tudo: doutor Ícaro, você recomenda eu tomar a vacina da gripe? Eu falei: não. Você recomenda tomar a vacina da infecção XYZ? Eu falo: não. Mas por quê? Porque eu acredito
acredito que você que já tem bons hábitos de vida, se a audiência que não tem, que desenvolva, tá? Já tem uma imunidade boa o suficiente para quando vier a infecção, ela ser debelada rapidamente sem grandes problemas. Então, para que eu vou pegar e inocular um pool de várias infecções ao mesmo tempo para o sistema imunológico ter que se distrair preparando? Não, já está em cima da hora e tudo. Sou contra a vacina? Não. Meu paciente fala, daqui de Brasília, eu vou viajar para o Rio e está todo mundo gripado na casa que eu vou ficar. Não, então vacina. Você tem essa previsão? Vacina 10, 20, 30 dias antes e tudo, porque você vai para uma exposição controlada, tá? Mas as pessoas precisam entender que vacina, na lógica, digamos assim, convencional da vacina, não esses produtos novos que eu não vou discutir aqui, tá? Mas a vacina mesmo, ela é o próprio causador da doença, atenuado, morto ou em pedaços. Para quê? Para ser apresentado para o sistema imunológico, para o sistema imunológico estudá-lo e ficar bom para responder à infecção quando ela vier, tá? As pessoas esquecem do seguinte componente. Eu vejo gente que fuma pra caramba, bebe pra caramba, vive na noitada, tem hábitos de vida ruins, e a pessoa vai lá e toma a vacina. Gente, essa pessoa tem maiores chances de ter uma infecção mais severa, de não ter um bom resultado da vacina, de ter efeitos colaterais. Por quê? Porque a vacina serve para estimular o sistema imunológico para ele poder funcionar. Passa pelo sistema imunológico. Se você tem hábitos de vida ruins, o seu sistema imunológico não funciona direito. Ele não tem glutamina, ele não tem vitamina C, ele não tem complexo B, ele não tem magnésio, ele não tem vitamina D, tá? Ele ainda é agredido pelo leite, pelo glúten, pelo excesso de carboidrato e pelos processados industrializados todo dia. Ele não tem água, ele não tem descanso, ele não tem exercício. Eu não tive tempo de ir para a academia hoje ao longo do dia. Eu odeio malhar à noite. Mas assim que acabar a live, que eu vi que você faz isso às vezes, eu também faço, eu vou lá para a academia, porque ninguém vai fazer por mim. Então, eu tenho que responder a tua pergunta com esses três fatores. Primeiro, estamos fazendo algo errado? Muitos aí sim, eu sei que eu e você não. Que é hábitos de vida ruins, e por isso a imunidade não funciona. Ou ela é paraplégica, ela é tetraplégica, ela não funciona. Segundo, a exposição irresponsável ao frio. A pessoa não se agasalha direito, tá? A pessoa não se aquece ao longo do dia como deveria, com chás, com bebidas mais quentes e companhia, não muda os hábitos. E o que é pior, a pessoa ainda coloca um monte de coisa que não deveria no corpo. Aumenta o cigarro, aumenta a bebida, aumenta o conforto, porque ela já está no desconforto do frio. Então, sim, as pessoas sofrem mais no frio, Marcelão, porque elas estão fazendo um monte de coisa errada, infelizmente. E, enquanto você estava falando, eu fiquei com uma pergunta aqui na cabeça. Eu adoro essa pergunta, mas eu quero te fazer. Eu sei que você vai responder, porque eu já te conheço, mas eu quero te fazer essa pergunta ao vivo. Vamos lá. Existe, considerando que a pessoa tem os hábitos saudáveis, que a gente já vai listar aqui, os hábitos saudáveis, essa pessoa chega para você e fala assim: doutor Ícaro, eu tenho a imunidade fraca. Existe isso de imunidade fraca, Ícaro? Existe, mas é raríssimo. Raríssimo, tá? Ou a pessoa tem uma síndrome de imunodeficiência adquirida, tá? Uma SIDA, a sigla em inglês AIDS, e ela está manifesta, ela está descontrolada, ou ela tem alguma outra imunodeficiência, tá? Ela usa corticoide demais, ela faz uma terapia de supressão por uma doença autoimune, Mas ou é a uma pessoa pessoa. que leu o seu livro, desculpa, a pessoa que leu o seu Sim. livro e está com os hábitos, os 15 hábitos em dia, chega para você e fala: Ícaro, meu sistema imunológico, eu não tenho AIDS, eu não uso corticoide, eu estou fazendo tudo direitinho. Existe isso? Só se ela tiver com várias carências de vitaminas e minerais e hormônios que aí a gente tem que tratar. Caso contrário, não, É Marcelo, não mito. tem. É mito. Não, não E tem. aí, Ícaro, chegou essa pessoa no seu consultório. A gente não se conhece. Eu cheguei no seu consultório pela primeira vez, falei: Ícaro, prazer, Marcelo Horta. Eu sigo
o seu guia de hábitos saudáveis, dominando a saúde. Já li, estou botando tudo em prática. Mas eu estou chegando no seu consultório com uma falta de ar, com bronquite, que essa época do ano me ataca tudo. O que o doutor faz? Para onde começa essa investigação, Ica? Ótimo. Todo paciente meu vai preencher aquele questionário que você preencheu, bem completo, onde o paciente vai me dizer, além da identificação dele, quais são todas as queixas, qual é a história de aparecimento de cada uma delas, né? Quais são os efeitos físicos que ele está sentindo junto com tudo aquilo, quais são as alergias, quais são as intolerâncias, se tem exames recentes, quais são, se foi a médico, qual médico, quais as doenças que essa pessoa tem, alergias, acho que eu já falei, alergias e intolerâncias, remédios que usa, tudo isso. Mas eu devo dizer que a primeira coisa que eu olho é quais são os hábitos de vida dessa pessoa. Por quê? Dos 15 hábitos, tem 6 que mais afetam a árvore respiratória. São os principais, Quais tá? são? Que são Tô... água, Água, estou notando, hein? água, alimentação, tá? O próprio ato de respirar fundo ou não, exercícios, sono, tá? E sol. E a gente poderia colocar um sétimo, que é o grau de estresse da pessoa, tá? Seja por estar afastada de Deus, seja por problemas na vida, seja por alguma coisa dessas. E a gente poderia colocar um outro, quão inflamada essa pessoa é no dia a dia, ou intoxicada. Então a gente ficaria com esses 7. Aí é muito comum você pegar a pessoa o seguinte, não, Ícaro, eu vim para o check-up em plena época de frio, todo mundo adoecendo e tudo. Quando você bate lá nos hábitos de vida da pessoa, são impecáveis. Por isso que ela está te procurando em plena época de frio, sem queixas relacionadas ao frio. Porque os hábitos dela, o que ela faz todo dia por ela, são ótimos. Agora, para mim, o mais comum nessa época é chegar sofrendo o cara que toma pouca água, respira mal no dia a dia, não lembra de respirar, come mal, que é muito importante, não se exercita direito ou não se exercita, dorme mal, não pega sol, está inflamadão, intoxicado por outras coisas, fuma, bebe, ou alguma inflamação que não lidou no dia a dia, tá? E aquele cara que não pega sol, sabe? Então, se tiver que elencar, eu começo por aí. Ó, já tem aquele bronze, Ó, né? Ó, bom, bom. Tá precisando pegar sol, tô né? não. Tô pegando só demais. Faz assim de novo. Mas É porque, eu jogo tênis de camisa. Ô, doutor. mas é que pra gente aqui, o que tá Ah, mostrando? Aquela parte de cá um pouquinho mais clara que a outra, né, ah, gente? Vocês viram isso? mas é, porque eu jogo tênis de camisa, mas eu sempre que posso, a maior parte do corpo, quase nu, exposto. Você joga qual tênis nos outros? É Mizuno, é Adidas, é Nike, é qual? Ultimamente eu estou levando coça dos outros, isso sim. E coça de É uma melhor paciente isso que sua nada, que, né? que deveria me respeitar mais. Doutor, Ok. o cabra que tá. O doutor Ícaro conhece a história da Luana, da minha filha, que tem intolerância à caseína, tem uma reação alérgica à caseína, e como é que a Luana mudou de vida completamente quando a gente tirou o leite da alimentação dela. Mas eu fiz Graças a isso Deus. numa sorte, entre aspas, porque eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, e eu peitei o pediatra dela, porque ele falou para não tirar. Falando de alimentação, falando de intestino, Ícaro, qual é a relação das pessoas que estão sofrendo problemas respiratórios ou estão com essas crises de imunidade versus intestino? Caramba. A gente já falou isso em tantas lives e eu vejo que você já falou isso com tantos convidados, mas eu vou tentar colocar de uma forma que ninguém deve ter falado até hoje. É o seguinte: as mucosas inflamam juntas. Ó, isso aqui não é mucosa, isso aqui é pele, tá bom? Mas isso aqui é mucosa. Por definição, gente, o que é uma mucosa? É um tecido capaz de secretar, incluindo muco, líquidos e companhia, e capaz de absorver melhor. Tudo bem? Então, você tem a mucosa ocular,
você tem a mucosa lá dentro auditiva, você tem a bucal, assim como você tem vaginal, urinária, e a maior mucosa do corpo é a mucosa intestinal, tá? Os intestinos, gente, são tubos de músculo, tá? Você tem aí 11, 13, 15 metros de tripa, contando grosso e delgado, tudo bem? Só que esse tubo de músculo, ele é forrado por dentro com mucosa, esse tecido para absorver e secretar, ok? E mais de 70% do nosso sistema imunológico está na parede dos intestinos. Por quê? A mucosa deixa passar, agredida, ou deixa passar porque ela fala, não, isso aqui é legal, deixa passar para o sistema imunológico ver que isso aqui é legal. Tá bom? É a apresentação, se ela está íntegra. O problema é que as mucosas inflamam juntas. Gravem isso na cabeça de vocês. Tô As anotando. mucosas inflamam juntas, tá? Então, vou te dizer, você passou num lixão, passou ali 1 hora, ou passou 10 minutos respirando ali aquele ar do lixão e não fez uma limpeza nasal depois e tudo. Partículas daquele lixão agora estão alojadas dentro dos seus seios da face e nos seus pulmões, tá? Irritando suas mucosas. Você, a partir desse momento, pode começar a sentir a mulher que tem tendência à vulvovaginite ter um corrimento, a pessoa que tem tendência à parte urinária, problema urinário, pode começar a ter sintoma de irritação, uma infecção. A pessoa que tem tendência a ter terçol pode começar a sentir os olhos inflamando, tá? E a pessoa que tem tendência ao intestino mais sensível, pela irritação aqui das mucosas aqui, ela pode começar a ter sintomas gastrointestinais. Ou seja, eu mostrei para vocês como a inflamação em uma mucosa pode inflamar todas as outras. O contrário é verdadeiro e é mais verdadeiro, é o mais comum. Porque como a mucosa intestinal ela é enorme, o que a gente come muito facilmente inflama, irrita, depois inflama a mucosa intestinal. Por que você falou irritar e inflamar, Ícaro? É porque a primeira coisa que acontece é irritar. A reação do organismo é que é inflamar, para tentar combater a causa da irritação, para tentar reparar. Então, toda vez que você come algo que não presta em excesso, ou você é hipersensível àquilo, ou você comeu por muito tempo, você causa uma irritação na mucosa intestinal. E a irritação da mucosa intestinal vai causar em você uma irritação, uma inflamação de todas as outras mucosas, que nem sempre você percebe ou é clinicamente significativa, mas que já predispõe você a uma maior facilidade da invasão daquela mucosa por bactéria, fungo, vírus, protozoário e companhia. Resumindo, a pessoa que come leite e derivados e ou, quanto mais adicionar, pior, glúten e ou excesso de carboidrato e ou processados industrializados, e a maioria dos brasileiros consome 3 ou mais desses todo dia. É o café da manhã do brasileiro. Ela cria, exatamente, ela cria um status inflamatório em todas as mucosas do corpo dela. Aí no frio, qual é a mucosa mais exposta? A respiratória. Seja a mucosa respiratória superior, que é dos seios da face e da boca, céu da boca, seja do trato respiratório inferior, que vai ali da garganta para baixo. Resumindo, você causou a vulnerabilidade pelo que você vem comendo. E aí depois só vem a cereja do bolo, o clima frio, repleto de patógenos que conseguem sobreviver melhor no clima frio, e aí você deu a faca e o queijo, né? Você deu uma mucosa que está ali cheia de secreção para receber o patógeno, o vírus, a bactéria. Você deu o clima frio, que piora o sistema imunológico, o funcionamento do sistema imunológico, né? Você deu, de repente, seu próprio padrão de vida, que continua
igual no frio, ou as pessoas bebem mais, fumam mais, ou vão comer mais besteira para se aquecer, né? O quentinho, né? O calorzinho eu mereço, e você ainda no dia a dia comendo mal pra caramba e mantendo a mucosa inflamada e irritada. A de lá de baixo que você inflamou e irritou, mas você inflamou por tabela aqui em cima. Dá todas as condições para crescer uma infecção. É esse o mecanismo básico. E faz sentido. Duas coisas que eu queria comentar aqui, cara. Primeiro, reforçar o quão importante é isso, né? O que o doutor Ricardo está dizendo é que você que hoje se queixa do sistema imunológico ruim e que está sofrendo com mudança de tempo, você. Eu não sei se eu vou ser muito cruel com o que eu vou falar, Ricardo, mas você permitiu pela sua boca que esse processo inflamatório acontecesse. E a segunda coisa, Ricardo, que eu acho que vale a pena, por favor, me corrija se eu falar alguma besteira, mas eu acho que as pessoas podem, até por genética ou epigenética, ter um elo mais fraco. E tudo bem ter esse elo mais fraco. Eu, por exemplo, quando era moleque, eu tinha bronquite. Essa época do ano eu vivia com aerolim. Eu não saía na rua sem uma bombinha de aerolim. E é louco você pensar que algo que está no seu intestino pode estar relacionado à rinite, à faringite, à bronquite. O Ícaro falou das infecções urinárias de repetição, cistite e candidíase. É louco você pensar isso, porque se você está reclamando disso, chances enormes, se eu não estou falando besteira, Ícaro, de que você permitiu que esse trem começasse pela sua boca. Sim, sim. Porque o que as pessoas não entendem é que os intestinos já são vistos há mais de 40 anos como segundo cérebro, né? Mas depois que a gente descobriu não, desde os primeiros estudos de anatomia que isso foi visto, né? E a maior parte do sistema imunológico está na parede dos intestinos. Então, imagine, é o segundo cérebro e é a principal sede do sistema imunológico. O que chega nos intestinos necessariamente chega por onde? Pela boca. Então, você precisa começar a dar mais atenção para um dos seus maiores órgãos e que tem conexão com os demais. E eu falei da chave 1. A chave 1 é tudo que inflame a mucosa intestinal vai inflamar as demais mucosas, incluindo a respiratória. Mas tem a chave 2, que é o seguinte: grave isso aqui. Se os seus intestinos estão o tempo inteiro travando batalha contra o que você come, e você come 4, 5, 6 vezes por dia, imagina a técnica da distração. Se um exército quer invadir por um lado, o que ele faz? Ele manda um ataque parecendo o principal pela frente, porque o inimigo vai combater pela frente e pelo flanco você vai com quem você queria atacar. É a mesma coisa no seu corpo. Se mais de 70% do seu sistema imunológico está o dia inteiro combatendo o que você come, porque o que você come não faz mal, irrita, inflama, até infecciona, porque causa proliferação de fungo, de bactéria, é desbiose, é sifo, é cibo, tá? Você vai ter duas coisas acontecendo. Ou seu sistema imunológico se emputece de vez lá nos intestinos, né? E começa a funcionar em hiper, nada passa, tudo é problema, agora eu vou reagir a tudo. E você desenvolve uma doença autoimune. Em qualquer parte do corpo, não é só lá não. A sinalização veio de lá. O sistema imunológico, não, agora eu tenho que reagir a tudo. Estou sendo atacado todo dia. Ou o ataque todo dia vai enfraquecendo o sistema imunológico, que está lá o tempo inteiro no front, fica com pouco recurso para o corpo, e aí a pessoa começa a ter a bronquite infecciosa, não é alérgica, não é inflamatória. É infecciosa, é a sinusite, é a faringite, nessa época de frio. Então, de qualquer jeito, você tem que começar a olhar para os seus intestinos. Se você, toda vez que chega nessa época, você infecta com facilidade. Ou chega nessa época, você tem asma com facilidade, rinite alérgica com facilidade, tá? Você tem pulmão chiando com facilidade. Você precisa entender que
a hiperreação que está levando a essa hiperreação alérgica, e na maioria das vezes, ela é um misto do ataque lá embaixo nos intestinos, olha só, lá embaixo nos intestinos, pela comida que você come, junto aos seus hábitos de vida, e aqui em cima pelo fator agressor. Mas o fator agressor é só a cereja do bolo. Ele só encontrou um ambiente plausível, O elo fraco. legal, um elo fraco, tá? Agora, tem o outro lado, que é, cara, eu tenho infecção com pus, com febre nessa época, sabe? Eu tenho muco, eu tenho catarro amarelado, esverdeado, amarronzado, eu passo mal, eu tenho pneumonia e tudo mais. Pode ser o mesmo problema, só que é o polo do over ou o polo do hipo. Cada pessoa faz um. O elo fraco nunca é o mesmo, Marcelo. Ele não se manifesta da mesma forma. Então, ou a pessoa vai para as infecções de repetição, ou ela vai para as inflamações e alergias, que são reações de hipersensibilidade de repetição. Eu vou frustrar todo mundo se tem alguém, porque o Ícaro já falou do leite, já falou do glúten. Então, se tem alguém esperando que eu pergunte para o Ícaro se glúten faz mal, vamos passar essa parte. Já absorve isso. Mas eu quero fazer uma provocação, Ícaro. Meu neto, eu estou aqui na live, Dona Maria Augusta, e meu netinho, que tem lá seus 6 anos de idade, está toda hora pegando virose. Está toda hora ficando melequento. E Aham. é um menino, então ele não tem esses hábitos ruins. Ele acorda cedo, ele bebe água o tempo todo, ele não fuma, é óbvio, não bebe bebida alcoólica. Mas eu mando de manhã para ele, na lancheirinha vai um biscoitinho recheado, aquele negresco da vida, não sei se pode falar negresco, mas eu já falei. Vai um todinho e vai uma bisnaguinha com requeijão. Eu, que sou Dona Maria Augusta, via a minha geração inteira comer esse tipo de coisa e não tinha esse problema. E agora as criançadas tudo fica cheio de virose, doutor. O que está vendo? Um dos vídeos que eu compartilhei esse ano que mais teve visualização, agora você provocou, agora aguenta, né, Marcelo? Um dos vídeos que mais teve curtida meu e compartilhamento foi de uma neuropsiquiatra, se eu não me engano, neuropsicóloga, dizendo assim: criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade que escolhe tudo que vai comer, ela tem pais retardados. Ela falou isso. Eu adorei, eu adorei. E eu pensei assim, cara, olha Muito só, bom. não pode votar, não pode dirigir, não tem maioridade penal até depois Estou dos chorando 16 aqui. e para 10 para os 18, tá? Mas, filhinho, o que você quer comer? Cara, isso é coisa de retardado. Só pode, sabe? Gente, vocês têm que entender que é o seguinte: você escolher para você, marmanjão, que vai pagar suas contas, inclusive do serviço de saúde, dos remédios, do adoecimento depois, e provavelmente deixar o dinheiro do serviço funerário, né, para morrer aos 30 e poucos comendo glúten, leite e tudo todo dia. Cara, a decisão é sua. A Constituição resguarda para você esse direito, tá? É a Constituição em que a gente de bem obedece, né, Marcelo? Mas tudo bem, deixa quieto. Abafa o caso. Então, abafa o caso. É, você escolher, mas tudo bem, se você é responsável por um menor, tá? E você não tem a ingerência mínima sobre o que esse menor come, sabe? Ah, não, mas eu não sabia até essa live de hoje, Marcelo e Ícaro, o tanto que a lancheira do meu menino e as escolhas do almoço e tudo é que podem estar fazendo ele, nessa época de frio, sofrer tanto. Eu fiquei sabendo agora, eu entendi pelas explicações de vocês agora. Entendi, entendi, tá? Agora, se você já sabia e continua permitindo um pouquinho, só come isso. Aí não dá, gente. Por quê? Hoje em dia, você tem até o pão francês, Marcelo sabe melhor do que eu, gostosíssimo, sem glúten. E até sem glúten low carb. Tô falando Tem besteira? jeito, né? Aí você quer botar um queijo. Hoje em dia você tem queijos veganos maravilhosos, tá? E se você não quiser, você tem levedura medicinal sabor queijo.
e natural, o sabor é natural, queijo. Você bota lá e fala, caramba, Eu uso isso aqui tem um até na gorgonzola aqui salada. dentro. Eu adoro, eu boto no omelete e tudo, tá? Já te falei substitutos pro pão e pro queijo. Caso você queira continuar O mandando todinho, isso. o Mas, todinho. e o todinho? Você tem o leite de amêndoas, você tem o Not Milk, que é ervilha com abacaxi. Você tem leite castanha de caju. Você tem o leite que você pode fazer em casa. Você tem o de gergelim, você tem o de Coco. quinoa e companhia. Quem quer Tá? reclamar que é caro, pega um coco e bate com água, gente. Pronto, tem essa. E outra, se você acrescentar cacau e botar um adoçante bom, não é ciclamato, sacarina, aspartame, esses não, tá? Nem sucralose. Botar um adoçante bom com cacau no leite, você vai ajustando as proporções, chega um momento onde a sua criança toma e fala, ainda bem que você está me dando todinho. Cala a boca, manda, né? Certo? Então, gente, o mínimo de substituições para você fazer nessa lancheira e tornar essa lancheira mais saudável, você consegue. Aqui em casa, a Giovana é uma cavalona agora de 1,60 m e poucos, né? Atleta e companhia. Mas quando ela era menor e a gente descobriu, ela levava a lancheira parecidíssima, para não dizer igual isso 10, 12, 14 anos atrás, para a escola, mas com tudo isso substituído. Opções sem glúten, opções sem leite, opções low carb quando possível. E, é claro, procurar as fibras sempre que der, né? Sem dúvida, porque fibra também é importante. E, gente, é necessário dizer, né? Vocês estão com um gigante dessa culinária aqui. Marcelo, eu tenho a graça, né? A honra de ter o produto dele aqui. Já vi várias receitas, sabe? O produto digital dele, as coisas dele. Cara, até as receitas que esse cara compartilha gratuitamente na internet, eu já fiz duas, tá? Eu nem te falei. É porque eu sou uma desgreta na cozinha, eu só vou fazer salmão, tá? Água Mas aí o que fervida. acontece? Faz Mas, uma mas água quando. fervida a 100 graus, assim. Isso é você, tá? Mais respeito comigo, que eu sei fazer salmão. Mas assim, quando eu for aí pra gente tomar o vinho e cozinhar, É, eu vou fazer o salmão e você faz o tá restante, bom, tá, tá? tá Beleza. aceito. Tá aceito. É, Ícaro, agora, desculpa, termina, por favor. vai, Não, eu quero virar o jogo. A gente está vamos. jogando no peito de todo mundo que você é o autor da sua saúde ou da sua doença. Tá? As escolhas e renúncias estão aí porque a informação, o conhecimento que você precisa está aqui, sendo dito por nada mais, nada menos que, na minha opinião, um dos mais conceituados médicos ortomoleculares e integrativos desse Brasil. Mas o que eu queria fazer, virar essa chave, Ícaro, é no sentido de, beleza, eu entendi que eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho a hombridade de entender que eu acreditava em coisas que já não são mais realidade. E os meus conceitos do que era alimentação ok, hoje já está virando uma alimentação inflamatória. Beleza, aprendi tudo, doutor, mas como é que eu viro essa chave? Tem alguma coisa que eu possa mandar na lancheira do meu neto amanhã para não estou falando de tirar o leite e botar o leite vegetal, ou tirar o glúten e botar um low carb sem glúten, mas eu estou falando de eu quero correr atrás do prejuízo. Tem alguma coisa que eu deveria mandar, que eu deveria incluir na dieta para que eu comece a compensar esse menino que está esse tempão reclamando de sistema imunológico fragilizado? Já falaram que você tá É a magrinho, ó. Ó, Daiane. parabéns. Daiane é lá da Nova Zelândia. Cozinha, o Instagram dela é um espetáculo. Depois você segue para você ver. Só tem coisa incrível. Ela me segue há muitos anos também. Eu tenho o prazer de tê-la lá. Um abraço para você, Daiane. Obrigado pela O Instagram confiança. dela é Eu uma acho que a louca na cozinha. Daiane Brasil. primeira coisa é água. Você vai falar, como assim, cara? Água. Nossas crianças não tomam água. As crianças vão para a escola com uma lancheira, mas não vão com uma garrafa d'água. Me diga, se a maioria das crianças vai com. Não, vai suco, a maioria das vezes, não vai água. Então, infelizmente, no livro da Gigi, eu coloco isso claramente, gente. O primeiro hábito de vida é água, no livro da Gigi. Ah, esse livro custa quanto, Ícaro? Gratuito. Vai lá depois em livrodagigi.com.br. Tá lá, gratuito para você, o Gigi é Descoberta Saudáveis. Então, eu queria começar falando água.
tá bom? Água, de hora em hora, mesmo sem sede. E você educa a criança para isso como? A criança bem pequenininha, tomando água na frente dela e sempre oferecendo para ela na garrafinha dela, sempre. Chega um momento que ela aprende a tomar água super bem, tá? A segunda coisa que eu falaria é, eu estou seguindo a base da existência humana. Depois da água, o que é mais importante? Proteína. Se você for olhar muito bem, a dieta da lancheira é o quê? Muito carbo, né? Em segundo lugar, muito aditivo em companhia. Em terceiro lugar, muita gordura de baixa qualidade, tá? E uma tripinha de proteína. Gente, proteína vem do radical grego protos, que significa primeiro, principal. Eu te digo, você vai fazer muito bem para sua criança se você acostumá-la a comer ovo desde cedo. Ovo. E de preferência ovo de codorna e ovo de galinha, porque você vai alternando, vai mudando um pouco a proteína, você diminui a chance de intolerância. Estou falando uma coisa prática, tá? Outra coisa, suco verde. Ah, não, mas meu filho não vai tomar, vai sim. Por quê? Se quanto antes ele for acostumado a um suco verde, onde você faz predominar o sabor de fruta, e depois você vai diminuindo e colocando os outros ingredientes. Já conversei com vários nutricionistas, Marcelo, vários. Vários já me recomendaram o quê? Pão com ovo, pão sem glúten, pão com ovo e suco verde. Não é possível que seja tão fácil assim. É fácil assim. A Agora, se nossa você tem uma. querida Denise fala isso, né? Inclusive, tem um livro dela que fala dessa combinação no café da manhã. Pois é uma coisa simples. Eu adoro, adoro farofa de ovo com um pouquinho só de farinha convencional, porque senão também fermenta tudo, só para chamar de farofa. Farofa de ovo com alho e duas frutas, como café da manhã. Se eu vou malhar no dia, 3 ovos e 3 frutas e tudo. E funciona super bem. Você me pegou com uma pergunta que é muito mais do nutricionista, mas se você segue o que o ser humano tem que ter, para a criança é a mesma coisa. Em primeiro lugar, proteína, água no dia a dia, proteína, fibras, aí um suco verde vai bem, mas se comer fruta, melhor ainda, se acostumar a comer fruta no começo, tá bom demais, tá? Ó a Daiane falando que adora farofa, eu também adoro farofa de ovo. Agora, não tenha carbofobia para criança. Criança precisa de carboidrato, precisa correr e tudo. Mas saia dos refinados, sabe? O Carlos Braghini gostava de falar, um outro médico, né? Eu acho que ele está vivo, mas é que tem tempo que eu não tenho contato com ele, que refinado significa morto 2 vezes. Refinado. Então, se você vai para um carboidrato saudável, não é pecado para criança, não. Até porque a Denise fala muito bem. O cérebro só sabe usar carboidrato em primeiro lugar. Para usar gordura demora de 18 a 24 horas para usar bem, né? Respondi? Tá super respondido. Ou seja, reveja os seus conceitos. Hidratação, fibra, proteína no café da manhã. A Luana, eu vou te falar, eu tenho orgulho dessa menina. A Luana, no café da manhã, ela pede um ovinho. E tá tudo bem. Ela entendeu isso. E aí eu queria dar uma outra dica, que funcionou muito com a Luana, e para as pessoas que torceram o nariz quando você falou do suco verde. Deixa a criança fazer. Vai fazer um suco Ah, boa verde, ideia. chama a criança para fazer. Ela naturalmente, criança é um bicho curioso. Ela fez, chances enormes dela querer provar. Se você fizer e você trouxer, a criança vai falar: não, 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 venha o todinho. Não é isso. Então, habitue, crie esse hábito de cozinhar junto com as crianças. As crianças vão ficar muito mais propensas a aceitar, provar as coisas. Excelente dica. Posso, Muito boa mesmo. posso fazer uma pergunta não óbvia? Já que eu estou Sim. te entrevistando como nutricionista ou nutrólogo, o que você Você acha é dos alimentos vascaíno, mas pode. fermentados, Ica? Qual a Hã? sua opinião sobre consumir alimentos fermentados? Tem uma série no Netflix, você já deve ter visto, que é O Segredo das Blue Zones, que eles Sim. chegam a umas conclusões e uma delas é falando do consumo de alimentos fermentados. A gente nunca conversou sobre isso. Então, eu estou te fazendo essa pergunta aqui. O que você acha daquilo? Qual é a sua opinião sobre esse consumo de alimentos fermentados? Fermentados são fundamentais para toda a civilização humana.
Se você for olhar toda a panificação, seria impossível sem fermento, não é? Então, o que, que o fermentado tem de mais? Primeiro, digestibilidade aumentada, porque já está tudo meio quebrado ali no ponto de absorver. Segundo, muitas enzimas e muitos produtos de promoção de digestão do que está ali dentro, né? E terceiro lugar, probiótico, prebiótico, parabiótico, simbiótico, ou seja, todo um ambiente ali para você ter bons micro-organismos. Então, o que, que acontece? A mesma sociedade que agora é louca por probiótico, lactobacilo, é uma indústria bilionária no mundo. E outra, até o médico convencional agora, ele já sabe até o pior deles, sabe? Já sabe, não, a pessoa chegou com o intestino ruim, pelo menos um probiótico eu vou passar, ufa, pelo menos. Não é Yakult, você que está ouvindo aqui não é Yakult, pelo amor de Deus. Não, não é Yakult, gente, pelo amor de Deus. A Denise fala bem no curso dela de síndrome fúngica, tá? Quem é profissional de saúde aqui, procure o curso, os cursos da Denise Carreiro, síndrome fúngica. E ter uma cepa em um produto não é ser probiótico. Você tem um produto com uma cepa probiótica. O probiótico necessariamente é um conjunto de cepas que juntas conseguem equilibrar ou otimizar um microbioma. Ó, Então, a partir do momento que você valoriza probiótico, já entendeu a importância dos probióticos para você poder viver melhor, é porque você entendeu a importância da fermentação, porque o que eles vão fazer basicamente lá nos intestinos é criar um ambiente de fermentação e digestão em subprodutos menores super propício. E se você for olhar no Blue Zones, a maioria das comunidades longevas tinha o quê em comum? Processos diferentes de fermentação. É o queijo mega fermentado lá na França, que ele é tão fermentado que já não tem queijo ali. É um caldo de bactérias e subprodutos, tá? Ainda outra caseína e companhia. Joia. É o kimchi da Coreia, é o natto do japonês, é o chucrute, né? E por aí vai. Aí teve um comentário aqui que me chamou bem a atenção, mas a maioria que dos todo fermentados são fermentado cheios é de cheio de açúcar. açúcar. Aí é que tá. O fermentado cheio de açúcar É o é Yakult. aquele onde colocou fermento, onde colocou açúcar demais ou não fermentou o tempo suficiente, porque senão ele vai ficar zero açúcar. Porque a fermentação vai consumir esse carboidrato dando moleza que Fermentado, está aí. todo mundo tinha que ter fermentado na dieta todo dia. Perguntaram, kefir é bom? É ótimo. Mas você sabe qual é o nome do kefir no Brasil, ali da fazenda, que funciona super bem? Coalhada. Eu fico pensando, eu fico vendo gente, Marcelo, que fala, não, eu vou trazer o kefir do Cáucaso, de não sei o que lá. Cara, procura coalhada, doador de coalhada. Deixa fermentar até quase estragar. O negócio está bem ácido. Você acabou de usar o kefir brasileiro, gente. E, Funciona super bem. e tem vou aproveitar aqui. E tem uma burrice. Desculpa a forma que eu falo, mas eu sou o que eu sou. Eu falo disposição. Essas bactérias que vão fazer fermentação, que vão levedar algumas coisas, são bactérias com ciclo de vida, quando mais longo de 3 dias. Então, você trazer um fermentado lá do Japão para cá, para o Brasil, para dizer que você está trazendo o melhor fermentado, não faz sentido nenhum, porque são micro-organismos que estão se renovando. Quando chegarem aqui, o que nasceu lá no Japão não existe mais. Então não tem isso. O que tem é mimimi de gente inventando coisa para você achar que se você gastar mais dinheiro vai ser melhor. E, às vezes não, o feito é melhor do que o perfeito. Tem que parar de acreditar nessas besteiras que a internet te ensina aí. Ô, Ícaro, a gente falou, vamos bater. Eu quero te fazer uma pergunta que eu também sei a resposta, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu queria que você citasse os hábitos saudáveis que estão lá no teu livro. É claro que não dá para entrar no detalhe, porque são muitos, mas pelo menos deixar o feijão com arroz aqui nessa live. Vamos lá. Tá chegando a época do frio e você quer adoecer menos e ter certeza que as suas vias respiratórias adoeçam menos. Você já entendeu que você tem que cuidar das vias respiratórias e dos intestinos, certo? E do sistema, e aí sim o seu sistema imunológico vai funcionar direito. O que é o fundamental para você cuidar das vias respiratórias, dos intestinos e de todo o corpo?
Os estudos mostram que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é o seu estilo de vida, são seus hábitos de vida, tá? Então você tem que começar pelo quê? Lá no Domine Sua Saúde, você baixa meu livro no dominesuasaude.com.br. Tudo que eu vou falar está muito mais especificado lá, está muito mais detalhado, tá bom? Mas comece pelo último capítulo, que é o que explica quais são os 3 principais hábitos. Água de hora em hora, mesmo sem sede. Alimentar-se melhor, tirando os irritantes alimentares e comendo uma dieta mais nutritiva, como a gente falou ao longo da live. Obrigado, Marcelo. E respirando melhor no dia a dia. Gente, parar para respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. É o básico. Água de hora em hora, mesmo sem sede. Comer direito e respirar melhor a cada hora. Depois que você estiver bem nesses 3, aí você vai fazer exercício físico regular, de força e aeróbico, pelo menos 2 vezes por semana. Você vai otimizar seu sono. Tem guia de tudo isso lá no livro, que o Marcelão fixou aí no comentário, tá? Você vai pegar sol melhor, tá bom? E vai procurar ver na tua vida o que mais intoxica e te inflama e procurar diminuir, tá? Vai cuidar da sua saúde mental, espiritual, tá? Que são muito importantes, e social, as suas companhias, tá? E aí depois você vai evoluir para o restante. Gerenciar o estresse, ter um bom acompanhamento, buscar os propósitos na sua vida, se planejar para colocar as coisas em prática, tá? Alongar-se no dia a dia, meditar. Mas olha, se você quer um ponto de partida, porque tem gente que fala 15 é muito, Ícaro. O último capítulo do meu livro segurou essa segunda edição, Marcelo, para sair uma semana. Eu falei, para que tem que entrar um. Justamente para as pessoas entenderem. Comece por aqui. Se você começar hoje por água de hora em hora, e a cada hora aproveita e respira fundo 3 vezes, tá bem? A cada hora. E comer melhor, você vai ver como no final dessa semana, e olha que é quarta noite, no final dessa semana você fala, não acredito tanto que eu estou melhor. Claro que depois você vai evoluir para os demais hábitos. Por isso que são 15. Mas esses hábitos são tão poderosos, mas tão poderosos, se você adotá-los e botar na sua família, nos seus filhos e tudo, eu garanto que você vai sofrer bem menos nesse inverno com as doenças sazonais. É isso. Ícaro, a pergunta de ouro que eu quero te fazer. Dá para viver bem sem remédio? Dá, dá sim. Até porque você tem carência de vitamina C, você tem carência de magnésio, mas você não tem carência de zolpidem. Ninguém nasce com carência de Rivotril. Então, o que entrou na sua vida depois, na grande maioria dos casos, não digo todos, na grande maioria dos casos, se você se empenhar em melhorar seus hábitos de vida, você consegue tirar. Hoje eu falei para uma paciente minha, bem dedicada, você está com 3 remédios para pressão, mas eu te garanto que se você fizer isso aqui, ó, melhorar o magnésio, melhorar o potássio, um chá de hibisco, os hábitos de vida, sabe? Ômega 3, coenzima Q10, sabe? Boa alimentação, eu garanto que você vai começar a sentir pressão baixa com esses remédios. E a gente vai começar a tirar um por um. Mas, doutor, o médico falou que é para a vida toda. Gente, a bola de cristal de todos os médicos está quebrada. Eu não queria tirar essa ilusão de vocês. Todos está quebrada. Só a de Jesus funciona, ele sabe. Então, estou dizendo em todos os casos? Não, mas estou dizendo que para a grande maioria das pessoas é perfeitamente possível se arregaçar as mangas e trabalhar e melhorar os hábitos de vida, suplementar direito, bom acompanhamento quando der e tudo. Para a grande maioria das pessoas é muito possível viver sem remédio. Eu sei porque a maioria dos meus pacientes vive sem remédio, ou com 1 ou 2, tá? Eu, É eu, honroso eu, poder te acompanhar, você sabe mas disso. a gente, isso vira uma outra live, Ícaro, que já fica aqui o convite para falar de Vamos, suplementação, porque eu não vamos. tomo remédio. Mas o doutor Ícaro, que cuida da minha saúde, sabe que eu suplemento um monte de coisa e eu estou muito bem, obrigado. O pessoal tá. Daiane, que está aqui, não me deixa mentir. Isso já vira uma outra live, que é a importância de você. A gente está falando, e por favor, de novo, me corrija se eu estiver errado, tá, Ícaro?
A gente está falando dos princípios básicos do feijão com arroz que você tem que fazer. Esse dever de casa você não tem que fazer, não tem como você correr. Tudo que o Ícaro falou de espiritualidade, de respirar, de hidratação, de alimentação, controle de estresse, tudo isso você tem que fazer. Mas isso não te elimina a necessidade de procurar um bom profissional para acompanhar a sua saúde. Porque alguém tem que olhar para você e falar: olha, suplementa a vitamina D, é o meu caso. Suplementa a vitamina D. Ou suplementa magnésio. Ou alguém tem que olhar para você e fazer. Isso você precisa de um profissional. É excelente não precisar da farmácia. E é excelente você ter um bom profissional cuidando da sua saúde, que é o seu maior patrimônio. Amém. Eu agradeço muito pela confiança sua e da sua família no trabalho, sabe? O trabalho começou falando de hábitos saudáveis de vida, e eu gosto de lembrar de graça deu que de graça recebeste, né? Quando for dom. E eu acredito que a culinária saudável seja um dom na sua vida. Você faz muito bem, você se destaca, entendeu? É, e você compartilha parte disso gratuitamente. Eu acredito que essa questão da medicina e dos hábitos saudáveis de vida, pelo que já me falaram, pelo que eu acho, também seja um dom. Se vem tão facilmente, a gente tem que transbordar na vida das pessoas, sabe? E é isso que eu tento fazer com cada paciente. Mas não só com o paciente, com cada um que está assistindo aqui a gente. Eu agradeço muito pela oportunidade e a live está mais E, do que aceita. Pode e contar, essa viu? aqui está salva. Eu já vi que o pessoal estava pedindo para deixar a live salva. Eu não sou, como diz o meu amigo Icaro, eu não sou retardado de deixar uma live como essa escondida da humanidade. Doutor Ícaro, muito obrigado. Eu queria fazer um convite, não deixar passar. Semana que vem, falando em conteúdo gratuito, semana que vem começam as aulas gratuitas do evento que é sem glúten, sem culpa, uma pegada completamente diferente de tudo que eu já ensinei. Começa terça-feira da semana que vem. O link está na minha bio. É de graça. Não tem pegadinha, não tem letrinha miúda. Quem é meu aluno que está aqui pode escrever se eu estou falando a verdade ou não. É aulão, mas se prepara, porque é esse nível que o Ícaro está entregando aqui. É conteúdo para você botar na sua cabeça aí. Não é para você ficar sócio da farmácia lá, ou você que está, doutor Ícaro, eu já era para ter acabado a live, mas eu estou aqui falando besteira, mas aquele médico que está a vida toda cuidando do seu colesterol, da sua diabetes, da sua obesidade, compara ele com o Ícaro. Talvez seja meio cruel o que eu falei aqui. Mas fica a dica, hashtag fica a dica. Obrigado. Meu amigo, uma boa noite, uma semana abençoada, um resto de semana abençoado. Fica com Deus e mais uma vez, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Que Deus abençoe você, família e todos vocês, gente. Um abraço e fique com Deus. Até mais.